Sejam muito bem-vindas ao podcast Viver Bem. Eu sou Sumaika Noronha, diretora do Labovida, onde você é muito bem cuidada. E no episódio de hoje, o nosso tema é estética íntima, tabu ou autocuidado. E para falar sobre o assunto, eu trouxe uma convidada especial, doutora Inda Freitas, que é médica ginecologista, especialista em cirurgia íntima e clareamento íntimo. Doutora Indra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Para mim, é um prazer te receber aqui. Né? Já queria há muito tempo, mas você, assim, eu tenho uma admiração grande por você. Você é uma médica nova e eu vejo que é muito atuante, dedicada, estudiosa. E eu sou fã, eu e minha filha. Minha filha já virou fã, é sua paciente. E, assim, você é uma querida pra gente mesmo. E eu fico muito satisfeita de você poder estar aqui para contribuir com a gente, com esse assunto que eu acho mega importante para todas as mulheres, né? É uma técnica nova que está vindo aí, que já está no mercado, e a gente poder falar sobre esse assunto. Muito obrigada, Sumaika. Eu fico muito honrada com o convite. Eu sempre falo assim, né? Não só na minha consulta, mas o quanto eu puder atingir de mulheres e dar qualidade de vida, seja na parte estética, na parte funcional, é assim o meu objetivo, né? Atender mulheres e trazer essa qualidade de vida para elas. Então, eu fico muito honrada, muito obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança e acredito que o nosso papo vai ser muito, vai ser interessante, muito incrível, né? Nosso bate-papo. Você é ginecologista, trabalha com cirurgia, né? E agora está trabalhando nessa parte da estética íntima, né? Com essa cirurgia íntima. Uhum. E eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse assunto. Certo. Assim, quando a gente pensa em estética, né, a gente pensa assim, por que acontece que as pacientes estão procurando muito mais, né? O que está acontecendo aí com a gente, né, de procurar mais a questão estética, né? Então, a estética íntima é um conjunto, né, de procedimentos, tanto invasivos quanto não invasivos. Então, a gente pode ter a parte cirúrgica da estética, quanto a parte mais de procedimentos que não envolvem cirurgia. A gente mexe ali com a questão da funcionalidade, da sexualidade e do bem-estar, do autocuidado. Então, não é uma área nova, é uma área que está em ascensão. Se ter noção, em 2015, a gente teve cerca de quase 15 mil procedimentos de ninfoplastia no Brasil. Então, isso foram há 10 anos atrás, mais ou menos, né? Então, você imagina o quanto isso cresceu hoje. Estava dando uma olhada, né, no assunto, e quando a gente fala de estética íntima, desde o Egito Antigo, na verdade, as mulheres têm essa preocupação. Foi quando surgiu a cera egípcia, que as mulheres se depilaram. Uhum. Na Idade Média, a gente teve aí um receio, né, de fazer esse tipo de depilação. Daí veio na década de 80, na década de 90... com a ascensão aí das mulheres que começaram a fazer exposições, né, do corpo, as outras começaram a visualizar, veio a depilação foi associada à higienização, então veio o procedimento estético de depilação, que é um procedimento também, né, o laser depilatório. Então, assim, a gente tem aí desde a antiguidade... A questão da estética já vindo aí com a mulher, né? Seja na parte da depilação, de como ela vai se apresentar ali, né? Na questão sexual e também na questão da imagem, né? Como ela se enxerga. Hoje, com a nossa liberdade, a gente consegue ter o quê? A gente consegue ter uma liberdade de decisão. A gente fala mais de sexualidade, então aquela menina que vai se tornando mulher, ela já se enxerga de outra forma e a gente consegue debater isso melhor no consultório. Não é só a questão estética, é a questão funcional também. Porque eu também lendo sobre o assunto, eu achei bem interessante que tem essa ninfoplastia, né? Uhum. Tem a função da cirurgia, mas também tem a função funcional, como você falou, que tem outros procedimentos. Uhum. Eu quero que depois você fale, explique quais são esses tipos de procedimentos e que eu acho, assim, mega importante para a gente, mulher, né? Sim. Inclusive, eu tenho uma amiga que fez com você a ninfoplastia.
E eu conversei com ela esses dias e ela falou que gostou demais do resultado. Sim. Muito, né? Além dela fazer a cirurgia, ela fez a parte do laser. Então, que deu esse rejuvenescimento, né? Melhorou a autoestima. E isso é importante para a mulher, que a gente vai envelhecendo e a nossa parte de baixo também vai envelhecendo. Exatamente. Não é só o nosso rosto, né? A Não. parte de baixo também. E a gente, como mulher, vai achando aquilo feio, né? E quer melhorar para o nosso parceiro também, né? Porque também nós ficamos com vergonha do nosso parceiro. Então, assim, eu achei fenomenal e eu queria que você falasse quais são os principais tratamentos íntimos que existem hoje. Certo. Então, assim, quando a gente está diante de uma paciente que chega no consultório, é muito importante que isso fique muito claro, tá? Apesar da alta demanda que a gente tem, o profissional ele não pode impor para a paciente, ele não pode colocar aquela pulguinha, né, na orelha, atrás da orelha e fazer com que ela se sinta mal com relação ao corpo dela. Isso tem que ser uma demanda espontânea, né? A paciente ela tem que chegar com essa demanda. Nós, como profissionais de saúde, a gente não pode falar assim, você precisa, é feio. Não é esse o lado. Então, que fica importante aqui, né, assim, levando a informação para as mulheres, que a demanda, o ideal é que surja da paciente. Às vezes, durante a consulta, quando a gente tem ali uma assimetria importante de lábios, né, dos lábios menores, lábios muito hipertrofiados, que às vezes pode estar causando ali um incômodo com as vestimentas. Aí, às vezes, a gente pode ter oportunidade de perguntar, porque muitas desconhecem que existe esse tipo de cirurgia para diminuir os lábios. Então, às vezes, é oportuno fazer a pergunta, nem sempre. Então, o ideal é que seja uma demanda da paciente. Então, primeiro de tudo, se ela está se sentindo bem, se está incomodando, se está perdendo a função. Primeiro de tudo é isso. Então, os procedimentos, como eu tinha falado, a gente tem os invasivos e os não invasivos. Então, os cirúrgicos geralmente são as cirurgias que a gente tem para diminuir tanto a parte dos lábios maiores, que são aqueles lábios que ficam na parte de fora, né? Muitas pacientes aí, a gente tem as canetinhas emagrecedoras, as cirurgias bariátricas, o processo de envelhecimento acaba perdendo ali aquela parte do coxim gorduroso que a gente tem nos grandes lábios. E isso pode causar uma flacidez. Então, às vezes, tem cirurgia redutora dos grandes lábios, dos lábios maiores. Aí a gente vem para a ninfoplastia, né? Então, às vezes, tem pacientes que têm uma hipertrofia muito grande desses lábios e a gente acaba podendo, né, fazer a cirurgia para diminuí-los também. Olha. Tem uma questão também, Sumaica, que a gente está tendo aí um fenômeno das pacientes, né, em uso de alguns hormônios como testosterona. E isso vem fazendo aumento clitoriano. Exatamente. Também. Então, existe essa cirurgia também, existe, né, a cirurgia de diminuição do clítoris, é uma cirurgia até mais delicada. Sempre que for procurar um profissional de saúde, é importante procurar um profissional que, inclusive, tenha uma demanda, que saiba fazer, que já tenha uma experiência, porque como mexe com órgão sensorial, né, a gente aí acaba podendo ter uma chance de aumento de sensibilidade ou diminuição da sensibilidade. Então, assim, a gente tem pacientes que emagreceram, pacientes que têm a performance estética, né, de academia, que às vezes usam uma testosterona, algum outro tipo de hormônios, né, que acabam tendo essa hipertrofia clitoriana. Tem pacientes que desde pequenas, às vezes, com as vestimentas, acabam estimulando os pequenos lábios, então eles vão aumentando de tamanho. E o atrito, no geral, gera o aumento mesmo. E aí tem essa questão da hipertrofia dos pequenos lábios, tem a hipertrofia dos grandes lábios, né? Essas pacientes que emagrecem muito ficam muito flácidas. A gente tem procedimentos não invasivos, né? Aí uma procura muito grande pelo clareamento íntimo. Então, o clareamento a gente pode fazer em forma de peeling químico com alguns produtos, a gente pode associar esse peeling com o laser de CO2, ou com o Frax também, que é a radiofrequência fracionada, que é bem interessante. A gente tem aí botox vaginal. Olha. A gente tem preenchimento com ácido hialurônico. Então, tem todos os procedimentos. Basicamente, tudo que... face, vão para a parte íntima. Tudo que basicamente a gente consegue ajeitar ali no nosso rosto, a gente consegue também ajeitar na parte da vulva, né? A medicina tá maravilhosa, cada vez melhor. Viu? É assim, quando a gente está na consulta ali, o que eu falo para a paciente? A gente precisa se conhecer.
Então, primeiro de tudo é quebrar esse tabu de, minha laricinha, minha pepeca. Não, a gente aprende o que é vulva, o que é vagina, o que é pequeno lábio, grande lábio, monte pubiano. Na consulta, eu gosto de explicar para o paciente entender o que a gente está fazendo. O que incomoda? Primeira pergunta, né? Doutora, me incomoda essa região. Então, essa região aqui é o pequeno lábio. Vamos supor que ela tenha um incômodo com o pequeno lábio. Você tá, então, aqui é o pequeno lábio. O que a gente pode fazer para melhorar? Então, a gente dá as opções. Geralmente, né, o mais comum seria a cirurgia mesmo, né? Cirurgia. Nem sempre, isso é uma coisa que a gente explica para paciente, que às vezes elas olham as revistas, olham em sites, acham que assim vai ficar igual, né? Perfeito, igual a 14 anos. Aí, nem sempre, assim, a gente tem que levar essa expectativa para paciente também, porque a questão de procedimentos estéticos é questão de expectativa, né? Então, assim, isso precisa ser conversado durante a consulta, né? É um procedimento invasivo, às vezes a gente precisa refazer para ficar melhor. É um procedimento, um peeling, então ela precisa ter um cuidado em casa, né? Porque o peeling vai descamar. Um clareamento que às vezes a gente não consegue atingir aquela pele da cor que ela quer. Que às vezes ela quer aquela pele rosinha, branquinha, e às vezes a gente tem que ver o fototipo da paciente, ver se tem alguma doença a mais, né? Investigar aí uma glicose, uma insulina, ver como é que é o tipo de vestimenta que ela usa, se tem muito vestimenta com atrito, se ela é uma paciente que está no sobrepeso. Então, assim, vai muito além só de é um procedimento estético invasivo ou não invasivo. Então, assim, qual que é a expectativa dessa paciente em cima disso? Cada paciente é um tratamento diferente, né? Isso. Dependendo de cada um. Exatamente, mas basicamente, né, respondendo a sua pergunta, a gente tem os invasivos, que são os cirúrgicos, daí principalmente na questão dos pequenos lábios, dos grandes lábios e do clítoris. Tem até mesmo a questão do... Hoje, né, que a gente tem aí a lipo da parte do monte pubiano, que a gente consegue fazer, né, as enzimas e diminuir essa gordura. Tem a cirurgia para que a gente possa diminuir a gordura dos grandes lábios, né? Se tiver Você faz todas essas? A gente vai fazer, a gente faz no Hospital Villeroy, né? Uhum. E agora eu tô indo para São Paulo me atualizar num curso. Olha. Vai ser recente, né? Eu vou trazer algumas novidades, principalmente dessa parte de enzimas, de lipoaspiração, que eu quero já começar a praticar depois que eu voltar. Então, assim, vou trazer essa novidade dessa parte que já tem sido feita bastante lá para baixo, São Paulo, Brasília. E aí vou para Ribeirão Preto. Agora eu estou indo para voltar, para conseguir já praticar isso no consultório. No consultório que a gente costuma fazer muito clareamento, né? Clareamento à base do peeling e com o Frax. A ninfoplastia, que eu gosto muito de fazer também, né? E a redução dos grandes lábios. A gente também costuma fazer os bioestimuladores de colágeno. Olha! A gente tem aí um ácido hialurônico, né, que a gente pode usar lá embaixo na vulva. E essa estimulação de colágeno, isso melhora a lubrificação da mulher? Então... Ou é só com o equipamento? Com o equipamento, né? Então, assim, é uma pergunta muito legal, porque o estímulo de colágeno, como a gente está acostumado para o rosto, né, é mais para a firmeza do local. Uhum. Então, o que tem acontecido hoje? Um fenômeno chamado as pepecas de Ozempic. Olha! Com emagrecimento, principalmente com as canetas emagrecedoras, o que vem acontecendo? As pacientes, elas estão perdendo muita gordura muito rápido e a flacidez está aumentando, não só no peso corporal, mas também lá na vulva. Então, o que acontece? A vulva perde o coxim gorduroso e fica flácida ali, né? Fica um pouco mais caidinha, assim. E aí, esses preenchidores, eles servem justamente para a gente preencher esse vazio que ficou. Inclusive, isso causa um prejuízo funcional. Qual o prejuízo funcional? Na hora da relação. Às vezes a paciente, como tem um vazio ali, que antes era gordura, sente dor. Então, assim, vai muito além da estética, né? E aí a gente acaba podendo fazer o preenchimento ali para preencher onde era gordura, fica com muita colágeno. Gente está usando, né, o Monjaro, o Ozempic, a onda das canetinhas. É. Tem um lado bom, sim, mas também tem um outro lado, né, dos outros efeitos. Esse é um que eu, pelo menos, não sabia. Isso entendeu? E eu acho que muitas mulheres não sabem. Tem sido bem difundida essa parte, assim,
quando a gente fala de estética, né, essa parte da questão da vulva, da vagina, já tem saído em alguns tabloides sobre essa questão, que as famosas já vêm falando mais sobre, né? Então, é até importante o papel ali das famosas, das influenciadoras que acabam adentrando no assunto e a gente consegue falar com mais naturalidade. Por quê? Porque a preocupação da paciente é, ai, minha barriguinha, ai, só que assim, às vezes não está fazendo um acompanhamento adequado e é muitas vezes difícil para ela chegar para o profissional que está fazendo acompanhamento do emagrecimento e falar que ela está sentindo incômodo vaginal. Com certeza, não vai falar. Quando chega para a gente, às vezes, como a maioria das pacientes às vezes já chega no processo, quando ela chega antes, que ela vai começar, eu explico o que pode acontecer. Então, daí a importância de um educador físico junto, de uma academia, uma boa alimentação, mas já explicando que pode acontecer a flacidez lá embaixo. E aí, às vezes, ela já vai mais orientada. E aí, nesse processo, às vezes, a gente espera ela atingir o peso ideal para poder fazer algum procedimento, porque, às vezes, os procedimentos são combinados. Por exemplo, um estímulo de colágeno, mas ficou pele. Aí você faz junto a linfo e faz o estímulo de colágeno. A reparadorazinha ali junto com o estímulo de colágeno. Então, assim, é um processo dinâmico, né? Nem toda paciente vai precisar tirar a pele e nem toda paciente vai precisar preencher, por exemplo. Então, assim, é muito dinâmico, é muito de paciente para paciente. O ideal é que desde o começo do procedimento, né, de emagrecimento, usar canetinha, ou mesmo não usar caneta e emagrecer, fez uma bariátrica, ela já esteja ciente com a ginecologista ali, né? O ginecologista ele não precisa atuar na área, mas é importante que ele se atualize para informar o paciente. Para informar, né? Para dar as orientações. Paciente, você vai poder ter flacidez ali naquela área da vulva. A vagina, assim, com o passar do tempo, pode ficar um pouquinho mais ressecada, então é importante. É um efeito colateral também dessa parte do emagrecimento, que a gente vai solucionar, mas o ideal é que espere chegar na fase final, para a gente ver como é que vai ficar. É igual a cirurgia reparadora, né? Às vezes o paciente emagrece muito, fica flácido ali, faz uma reparadora no braço, na barriga, e na vagina, às vezes na vulva ali precisa também, né? Que bom que já existem essas tecnologias. Na parte das mulheres que estão já nesse processo de menopausa e estão com esse ressecamento vaginal, o que você indicaria? Tá, ótima pergunta. Na parte do ressecamento, o que a gente tem? A gente tem uma síndrome chamada síndrome gênito-urinária, que é o ressecamento mesmo vaginal da menopausa, da perimenopausa. Então, assim, o que acontece, né, nesse intervalo ali para a paciente entender o que acontece com o corpo dela? A gente tem um hormônio, quando a gente começa a fase reprodutiva, que chama estrogênio. Ele é maravilhoso para a gente, ele mantém a nossa lubrificação das articulações, nossa firmeza da pele, ele mantém ali a nossa vagina hidratada. É ele que faz ali o viço da pele, o cabelo, o ressecamento, a parte dos olhos. Quando esse hormônio ele vai baixando, ali perto da perimenopausa, e ele já está muito baixo na menopausa, acarreta o ressecamento no geral. Então, a pele fica mais ressecada, o cabelo cai, o olho resseca, a boca resseca. Acaba com a mulher. A mucosa, eu falo assim, até mostro na consulta, falo assim, olha, você está vendo a nossa boca? Verdade. É mucosa. O que é mucosa? Essa parte mais úmida. Lá embaixo, na vagina, a vagina é o tubo oco, né? A vagina ela vai ficar ressecada, porque o estrogênio está baixo. Então, o que você sente na sua pele, elas ficam com muito ressecamento, principalmente nessa região de dobras aqui, os olhos ressecam. O que você sente na sua pele, lá na vulva e na vagina, você também vai sentir. Então, a síndrome geniturinária da menopausa é esse ressecamento, que vem junto com disfunção sexual, dor na relação, aumento de fissuras, pode apresentar aí aumento de infecção de urina, aumento de candidíase e de corrimentos. Então, essa síndrome geniturinária a gente consegue tratar com, ou a gente faz a reposição vaginal com estrogênio tópico, aí a gente tem comprimido, tem os cremes, né? Quando não está sendo o suficiente ou quando a paciente ela tem alguma contraindicação, por exemplo, pacientes que tiveram câncer de mama, né, que não podem fazer hormônio, aí a gente tem a tecnologia a nosso favor.
A gente tem os hidratantes vaginais que são vendidos. Tem uns que são à base de ácido hialurônico, mas às vezes eles não são suficientes para tratar aquele ressecamento, para ativar aquele fibroblasto, para estimular aquele colágeno. Aí vem o laser. Isso que eu queria saber. Aí vem a radiofrequência. Então, assim, aí é quando a gente entra com esses tratamentos, né, para esse tipo de paciente. Algumas pacientes apresentam até já uma flacidez e, apesar de estarem em uso do estrogênio, fazerem a fisioterapia, mesmo elas fazendo, às vezes continuam tendo uma flacidez, mas não é aquela paciente que precisa de uma cirurgia, porque uma cirurgia é algo muito invasivo ali, uma períneo. Mas também ela não vai ficar sem nada. Aí a gente pode indicar um laser de CO2, né, vaginal, ou uma radiofrequência, que é o Frax. Que vai estimular, né? Que vai estimular e vai dar firmeza na pele. Estimula fibroblastos, estimula o colágeno. Aquela pele, ela fica por si só mais lubrificada e ela fica mais firme. Melhora tudo. Melhora tudo. É muito incrível. Eu tenho um áudio de uma paciente, depois eu vou mostrar, porque é assim, eu sempre mostro esse áudio, que é a coisa mais incrível, ela falando como ela conseguiu, depois de uma sessão de Frax, ter relação sem dor. Gente, e às vezes a gente não dá importância, mas isso é tão importante para a mulher, né? Para se sentir mulher mesmo. Até né? mesmo, Sumaika, assim, quando a paciente tem a cobrança, né? Na questão da menopausa, tem a cobrança da paciente. A questão sexual, né? A cobrança do parceiro ou da parceira, né? Mas é uma paciente que ela já está passando ali por uma névoa, né? Ela está passando por uma fase difícil da vida dela. Ela não se reconhece porque os hormônios todos estão em baixa. Resseca tudo de um dia para o outro. Aí vem um calorão, um frio intenso, esquecimento, instabilidade emocional. Aí você ainda tem que parar e pensar, poxa, a minha vagina está ressecada. Eu não consigo ter relação porque a libido está lá embaixo. Não quer namorar. Libido está lá no chão. Eu ainda tenho que me esforçar para ter relação. E quando eu tenho relação ainda dói. Tá dolorido. Então, assim, é um conjunto. E aí os tratamentos estéticos, eles vêm para essa funcionalidade, né? Então, assim, eles dão essa respirada ali na paciente, ela consegue evoluir ali, né? Então, assim, é muito gratificante quando elas vêm na segunda, na terceira sessão, em que elas falam assim, doutora, eu consegui ter relação. Ou então, assim, eu consegui não ter infecção de urina porque minha vagina está hidratada. É muito gratificante. Eu tenho algumas pacientes de câncer de mama, de pós-câncer, que não podem fazer a hormonioterapia. E aí é um meio para elas também, porque tem pacientes que tiveram câncer muito novas. Então, você imagina o tempo que essa paciente está ressecada. Né? Tempo que ela está ali desassistida e que ela tem que estar presente no casamento. E aí ela vem com candidíase de repetição. Então, a tecnologia para essas é muito incrível. Assim, incrível. E eu acho importante a gente falar de tudo isso. Eu sempre aqui, as médicas, né? Que eu trago mais médicas que vêm, ginecologista, que é o nosso maior foco aqui. E falar nessa questão de menopausa, eu acho importante falar, porque antigamente ninguém falava sobre esse assunto. Sim. E é importante para a mulher, né? A mulher, nessa época que nós estamos de pré-menopausa, na menopausa, nós sofremos. É como se a gente mesmo eu não me reconhecesse mesmo. Você não se reconhece. E você assim, não se reconhece. Eu digo, não, essa daí não sou eu, porque eu também já passei por isso. Né? E passo. E a gente não se prepara. Não se prepara, não tem esse preparo de reposição antes, de ir no ginecologista para... Não tem essa informação, não tinha essa informação. Agora que está sendo mais. É porque o que acontece? A população está envelhecendo, né? Então, a gente tem muito mais pacientes nessa idade ali do menacme, final do menacme, que é a fase reprodutiva, em que elas já estão beirando ali uma perimenopausa, do que pacientes mais jovens. O meu consultório mesmo é guiado mais por pacientes que estão nessa fase da vida. E elas não têm conhecimento do que está acontecendo. Sabe quando a gente menstrua a primeira vez, que a mãe se preocupa de levar a filha? Hoje as mães se preocupam, antigamente não. Mas hoje, aquela mãe que passou por isso, que não teve assistência, leva a filha para o ginecologista para receber as orientações. Porque
ela precisa desse acolhimento, é um acolhimento. Que e a mãe também tem que ajudar. E que a mãe, às vezes, isso. não sabe. Muitas mães que vêm comigo falam assim, doutora, é porque eu não sei falar com a minha filha sobre. Então, o que acontece? Essa paciente que está adentrando ali na perimenopausa, né, ou que já está menopausada, ela é uma paciente que ela não sabe o que está acontecendo. Então, até ela buscar o ginecologista, ela já internou por infecção de urina por causa de um ressecamento. Ela já foi no neurologista porque ela está esquecida. Ela já foi no reumatologista ninguém resolve. porque está com dor nas articulações. Ela passa a ouvir menos, ela acha que ela está ficando louca. Então, assim, o ginecologista é o médico que precisa olhar como um todo essa paciente, né? E aí você chega lá na função sexual, porque é uma pergunta que tem que ser feita. Como é que está a relação? Lógico que você não vai conhecer a paciente em 2 minutos fazer essa pergunta, né? Você vai esperar ela se abrir e conversar. E aí, quando ela se sente confortável, que ela fala que não está legal a relação sexual, você pode dar esse avanço da medicina, que é o laser, que é o Frax, né? Que são essas tecnologias que a gente tem. Um preenchimento, um botox. Então, às vezes, tem pacientes que sentem muita dor, né? A dispareunia ou o vaginismo, que é aquela pressão que a gente tem ali, que ela não consegue relaxar. O botox ajuda nessa parte. Então, assim, é um todo, né? É um todo. E aí você pode ofertar, porque o que eu mais falo para as pacientes, a medicina, ela é muito boa. E a tecnologia dentro da medicina é melhor, mais incrível ainda. Então, hoje, a gente não precisa estar sofrendo. Você não precisa estar passando por isso com sofrimento. Você tem um acesso à informação, a gente tem a tecnologia, a gente tem que usar o que a gente tem de melhor. Com certeza. Né? Então, a paciente ela não precisa sofrer com isso. Né? Eu já falo dessa linhagem. Você pode usar tudo que tem a seu favor. O que você tem de contraindicação ou o dia que você tiver que parar, eu vou saber te guiar. Eu preciso que confie nesse processo. E aí, geralmente, dá certo. Muitas acabam, assim, saindo mesmo dessa questão de ressecamento, de dor, e elas conseguem ter uma vida melhor, né? Isso. Vai muito além da estética, na verdade. Isso é uma satisfação para você também como médica. Eu fico muito satisfeita, feliz, né? Sim, com certeza. Que bom, doutora. A estética íntima é apenas por vaidade ou também traz benefícios para a saúde e o bem-estar feminino? Você já comentou algumas coisas sobre, né? Definitivamente não é só vaidade, né? A gente acaba tendo a funcionalidade ali da nossa região íntima, né? Muitas pacientes, Maica, eu não falo só de pacientes que estão ali na menopausa ou perimenopausa. Eu tenho muitas pacientes jovens, né? Aí a gente tem, por exemplo, pacientes que têm endometriose, que sofrem com dores na relação, que tem aquela parte ali do períneo, né, dos músculos perineais ali mais travados, né? A gente agrega para essas pacientes uma fisioterapia pélvica, mas às vezes tem pacientes que têm vaginismos intensos ali, que elas não conseguem nem fazer um exame especular, que é algo muito traumático. Então, por exemplo, o botox não é algo só estético, não é só vaidade, ele entra ali como um tratamento, por exemplo. Uma paciente que tem muito ressecamento e que não pode fazer uma hormonioterapia, ela vai fazer um laser vaginal, ela já vai ter uma lubrificação melhor. Então, vai muito além de vaidade, né? Não é só estético, é funcional também, né? Exatamente. Tem pacientes, né, que também suam muito nessa parte vaginal, isso, né? E aí você pode lançar a mão do botox. Exatamente, a bromidrose. Então, tem essas pacientes que acabam tendo esse suor, um mau cheiro ali naquela região. Elas se sentem desconfortáveis. Sentem mesmo. Né? Aí, então, vai a questão da educação, que é o que a gente educar a paciente e acolher, né? A educação com relação aos tecidos que ela pode evitar, que ela não pode, né? Que o ideal seria não fazer o uso, que às vezes aumenta esse suor e esse mau cheiro. E a gente tem os tratamentos também, como o botox, né? A gente tem alguns cremes também que a gente pode usar que ajudam muito, né, no dia a dia e acaba aí deixando essa paciente mais à vontade, né, para fazer as suas atividades. Existe uma idade assim ideal
para começar a cuidar dessa região íntima e esses procedimentos? Isso é uma perguntinha de ouro, né? Porque assim, a gente, como eu falei, na primeira consulta ou em qualquer outra consulta de segmento, você não vai impor isso para paciente. A gente tem adolescentes que já têm uma hipertrofia muito grande, né? Às vezes ali uma hipertrofia de pequenos lábios, que isso vai ser um prejuízo imenso, já está sendo um prejuízo de ela usar uma roupa mais apertada ou de ela sentir ali um incômodo com as vestimentas, isso causar um transtorno de dor, de sensibilidade. Então, o que tem que ser conversado, né? Sempre tem que ser pensado o lado que o ideal é que a gente tenha a maturidade do corpo, né? A gente tem ali a maturidade reprodutiva, geralmente após a menstruação, a gente espera ali até os 18 anos, 19. Se essa paciente tiver a necessidade de uma cirurgia íntima, a ninfoplastia, que é a mais comum, antes de ter um amadurecimento ali completo, né? A gente tem que mostrar para a paciente e para o responsável que pode acontecer de voltar a ter uma hipertrofia dos pequenos lábios. Então, alguns tratamentos a gente tem que pesar, né, risco-benefício. Se aquele benefício for maior para a paciente, maravilha, mas que pode ser que ela precise futuramente de um novo procedimento. Então, isso tem que ser conversado com a mãe, com o responsável da paciente e com ela também, né? Que ela vai ser a pessoa que vai passar pelo processo. Então, já tive pacientes que precisaram de uma cirurgia íntima com 17 anos, bem como tem aquelas que se incomodam por estética mesmo e querem melhorar, mas a gente consegue segurar mais um pouquinho e falar, olha, a gente pode pensar daqui a uns 3, 4 anos para ver como é que vai ficar. Porque o que acontece? A maior procura é para deixar a pele clara. O clareamento é a maior procura. E é uma expectativa tão alta, né, no clareamento, que a gente tem que conversar com a paciente. Olha, nem sempre a gente vai atingir o nível de papel branco ali na pele, né? E aí, às vezes, na conversa ali, elas já conseguem ficar um pouco mais tranquilas, principalmente as mais jovens, né? Você acredita que eu tive uma paciente... Olha isso, incomoda, né? E pacientes novos. Uma paciente, Sumai, que ela tinha 14 anos. Aí foi uma primeira consulta dela, super conversava. Aí ela me confessou que, como ela tinha acesso a outras colegas na hora de se trocar, de tudo, que ela via, assim, o mamilo, ela via a vulva das colegas, enfim, rosadinha, ela passava lip tint. Mas é uma questão, daí a importância da consulta ginecológica. Eu falei assim para ela, meu benzinho, é normal que a gente tenha as partes mais escurecidas. Isso aí você não tem que ter essa obrigação de ter isso rosadinho, vermelhinho, né? Então até achei bom que ela me confessou que era uma prática, porque ela assim, ela ficava muito, era o problema da vida dela naquele momento, né? Ter as partes íntimas escuras. E ela era uma pessoa de um fototipo mais alto. Ela era mais parda. Então, ela não teria aquela parte ali íntima, rosa, cara, como a gente costuma ver, ou então como a sociedade impõe. Só mais morena, né? Isso. E aí eu expliquei para ela, depois que eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, é normal que com o envelhecimento, aquilo ali fique mais escuro. Vai ficar um pouquinho mais escuro. E aí ela já olhou assim, nossa tia, e chama de tia, né? Nossa tia, é verdade. Eu falei, e aí você não pode se basear pelo que você vê na internet, pelo que você vê numa revista, pelo que as artistas colocam, porque cada pessoa vai ter o seu tipo ali. Então, elas acabam, assim, a gente tem algumas histórias de consultório, né? Outras, porque eu vi fulana que mora na Europa, que tem um fototipo completamente diferente, é desse jeito, por que que a minha não é? Elas perguntam muito, sabe? Então, essa busca incessante, às vezes, pela perfeição ali do corpo, gera até na paciente, acaba gerando ali uma frustração. Uma frustração. Né? Às vezes até impede de se envolver mais lá na frente. Isso, se envolver ter vergonha. Alguém, porque ela tem vergonha. Então, assim, a idade, a gente precisa ver, analisar caso a caso. Mas idade mínima, o ideal seria que a gente tivesse um amadurecimento do corpo. Mas existem casos e casos, né? Mas para as meninas que estão assistindo, que fique bem claro que é muito importante. Cada pele
cada tipo de pele, principalmente a gente aqui que tem uma mistura muito grande, né? É normal que escureça a parte de baixo, tanto a vulva, quanto os pequenos lábios e o mamilo também. Então, são áreas ali que a gente não consegue ter um clareamento. A gente tem ali da pele ao redor, tem ali da parte ali da coxa, da axila, mas... E também as mocinhas, né, que se depilam com cera, vai ter a tendência de ficar mais escuro mesmo. Exatamente. A cera, ela causa esses Gilete também. Gilete. Então, assim, Exatamente. na própria axila, né, existe formas e formas de clarear. É sempre importante pesquisar o profissional adequado, se ele sabe o que está fazendo para não causar mais queimadura nessa paciente, né? Ao invés de ali clarear, escurecer, que isso pode acontecer. E às vezes pode ser que volte, né, aquela área escura ali. Mas é sempre importante a gente avisar a paciente que a expectativa às vezes não vai ser 100%, mas dentro da possibilidade, dentro da realidade do fototipo dela, a gente consegue ter um êxito no clareamento. Pode voltar? Às vezes volta. Nem sempre vai ficar ali 100% a vida. É igual depilação a laser. Às vezes você precisa fazer um retoque. Clareamento a mesma coisa, né? Mas é sempre, assim, além de tudo isso, é importante a gente investigar doenças também, como a glicemia, né? Ver como é que tá essa paciente ali, tá praticando atividade física, tá no sobrepeso. Insulina, né? Insulina. Então, isso também vai além, porque às vezes elas se incomodam com o escurecimento, mas elas não... Mas a causa pode ser o sobrepeso, né? A inflamação Isso. do corpo, tudo isso. Exatamente. Então, como o clareamento é um dos que são mais procurados, né? Eu acho que essa educação que a gente dá antes de a gente ir é importante, né? Ter ciência de que é normal ter áreas mais escuras, principalmente pequenos lábios, os mamilos. A prática da depilação, dependendo do tipo, gilete, laser, cera, às vezes pode escurecer. E ter cuidado, né, na hora de escolher o profissional que vai fazer esse tipo de procedimento. É importante, eu queria até que você falasse também sobre isso, já que você tocou no assunto, qual profissional, né, habilitado para fazer esse tipo de procedimento. Vou puxar a sardinha para o meu lado, Com né? certeza. De preferência, assim, eu não conheço nenhum outro profissional que conhece mais de vulva e de vagina do que o ginecologista. Exatamente. E até nós, ginecologistas, não são todos que são habilitados para isso, né? Eu acho assim, a gente já tem algumas pós, né, nessa área de cosmetologia, mas assim, não existe uma especialidade nisso, né? Existe assim, você estar praticando e estar vendo quais são os melhores produtos. Né? Você faz os cursos, né? Os cursos. Que já te habilita a fazer esse tipo de procedimento. Exatamente. Então, assim, até o profissional que a gente vai buscar para fazer um laser assim, uma clínica de depilação, é importante procurar a qualificação desse profissional. Então, assim, eu, honestamente, não conheço ninguém que conheça melhor de vulva e vagina do que o ginecologista. Então, para procedimentos invasivos, cirurgia, linfoplastia, de preferência o ginecologista mesmo. Agora, para laser, depilação, pode ser um profissional habilitado que faça dentro da área, não aquele que está ali, eu sei fazer, mas nunca fez. Então, assim, eu acho que é importante... Tipo assim, vamos supor, que tem uma esteticista que esses aparelhos que você usa, né, para fazer o frac, né? O frax e o laser de CO2, né? Isso. Pode utilizar fisioterapeuta? Pronto, pode. A gente tem umas fisioterapeutas dermatofuncionais. Eu tenho até uma cliente que é minha paciente, eu sou paciente dela, que eu faço depilação lá na clínica dela. E ela teve o treinamento, teve o entendimento para isso. Então, é uma profissional habilitada. Agora, E tem uma questão, ela é habilitada para aquele laser dela, naquela configuração que ela aprendeu. Que são vários tipos de laser, né? Cada máquina tem uma configuração. Saiu até recente, está saindo nas redes sociais, uma paciente que está com o rostinho todo queimado. Eu já vi Você viu, né? Mas essa está parecendo muito que ela foi realmente toda queimada. Aí, as maiores críticas é que provavelmente o profissional não conhecia o aparelho, não conhecia a configuração,
e aconteceu de ter feito essa iatrogenia, né? Ou seja, ao invés de ajudar, piorou. Né? Então, quando a paciente for procurar um profissional, que procure um profissional que já tenha um conhecimento tanto no laser que ele está oferecendo, ou no procedimento, seja num pile químico, né, quando a gente faz a questão do clareamento. Mas cirurgia mesmo, o ideal é que seja um ginecologista. Doutora... Ou um cirurgião plástico também, tá? E esse tipo de cirurgia é aconselhável fazer no consultório ou só dentro do centro cirúrgico? E também isso é importante. Excelente pergunta. Esclarecer, né? Porque certo. Eu não estou dizendo que isso acontece. Mas pode ter profissionais que fazem dentro do consultório. Não, né? E não tem problema de fazer no consultório, porque se for a ninfoplastia, a ninfo por si é aquela só dos pequenos lábios. Não tem problema, a gente né? pode fazer com anestesia local. Mas se for um procedimento mais invasivo, se precisar mexer no clitóris, que às vezes ele causa um maior incômodo ali, aí a gente vai para o centro cirúrgico, em que a paciente consegue receber uma monitorização, uma sedação, ela vai estar dormindo, não vai sentir tanto incômodo, né? A ninfoplastia por si só pode ser feita assim no consultório, desde que o consultório seja um consultório limpo, autorizado, vigilância em dia, né? Um profissional ali paramentado, né? Fazer a asepsia adequada da paciente. Ela vai ter uma anestesia local, né? Às vezes sente um pouco mais de incômodo. Eu costumo fazer as minhas todas em centro cirúrgico. Acho um ambiente um pouco mais adequado em termos de monitorização, segurança, limpeza ali da região. Eu gosto mais do centro cirúrgico, mas a ninfo, no geral, pode ser feita assim no consultório. No laser, geralmente, né? No laser de CO2, a gente faz em consultório bem rapidinho, costuma ser rápido. Mas eu gosto muito mais do centro cirúrgico pela comodidade e pela segurança da paciente. Certo. E quais os cuidados que a mulher ela deve ter antes e depois de realizar o tratamento? Maravilha de pergunta. Então, geralmente a avaliação clínica completa, né? Que eu falo sempre assim, o paciente ele não é só a pepeca, não é só a vulva, né? Ela chega ali com uma demanda. Então, você ter essa avaliação clínica da paciente, investigar se aquele escurecimento é uma glicemia alterada, saber se a flacidez dela é de um emagrecimento muito rápido. Então, a gente primeiro tem que avaliar, né? A gente tem que esperar a demanda da paciente. Você não vai oferecer para a paciente algo que às vezes não incomoda. Eu tenho uma amiga, pra você ter noção, até uma blogueira. Ela veio falando assim, ela fez uma bariátrica, tá lindíssima, maravilhosa, linda, linda. E ela falou assim, você acredita que uma profissional me abordou no Instagram falando da seguinte forma, agora que você emagreceu, a sua vulva vai ficar flácida. Você vai precisar de uma cirurgia íntima. Olha. Ela me mostrou a mensagem. Ela falou assim, sabe qual que é o problema? É que eu não tinha pensado nisso. Isso não era uma coisa que me incomodava, agora está me incomodando. Agora vai incomodar, porque ela vai reparar. Aí ela falou assim, Indra, eu me olhava no espelho, isso não me incomodava. E nem a esposa dela, né? E nem a minha esposa se incomoda. Agora eu olho e aí ela fica me mandando mensagem. Eu falo, calma, eu vou fazer o seu preenchimento, a gente vai resolver. Mas agora eu olho e isso me incomoda. Então, assim, a gente não pode, não é ético, né, na verdade, e a gente não deve sugerir para a pessoa que ela precisa mudar, sendo que às vezes ela não se incomoda. Então, a paciente, ela tem que chegar com a demanda. Não é o profissional que vai dar essa demanda para ela. Segundo, avaliar de uma forma geral. Ela tem alguma doença, às vezes tem ali uma doença na vulva que precisa ser tratada primeiro, né? Ao invés de, vamos só clarear. Não, às vezes tem algo a mais ali, né? Que ela vai precisar fazer antes, certo? E a gente conseguir avaliar de certa forma ali o que é melhor para ela. É um laser, é um frax, antes a gente testa ali um tratamento medicamentoso. Às vezes a gente consegue alinhar o nosso tratamento com outro profissional, como fisioterapeuta, né? Então, trabalhar dentro do que a gente propôs e trabalhar a expectativa da paciente, né? Então, essa avaliação da expectativa é muito importante, porque todo procedimento estético, ele tem, assim, um nível de expectativa grande, né? A gente acha que, às vezes, a gente vai ficar 100%, ou que vai ficar... Às vezes, fica até melhor do que a gente imaginou. Mas alinhar a expectativa da paciente é muito importante também, né? Então, planejar
avaliar e saber indicar da forma correta, né? E o processo de recuperação? É rápido? É longo? Aí vai, Quanto tempo a mulher pode praticar o ato sexual? Né? Isso aí é de cada procedimento. Por exemplo, eu tenho um protocolo de clareamento que eu tenho 2 tipos de protocolo. Tem um que faz a cada 15 dias para fototipos mais altos, né? A gente libera a relação ali para clareamento dependendo com 2 a 3 dias, porque vai descamar, vai sentir dor, às vezes até uma semana ali, dependendo da intensidade da descamação. Então, dependendo do peeling ali que foi feito, às vezes a área exposta não é bem-vinda para ter uma relação sexual. Se for o protocolo mensal, a gente libera com uma semaninha no geral. Se for linfoplastia, depende da técnica usada. Às vezes a gente faz com laser ali, com frax, não precisa dar ponto. No geral, eu gosto de dar ponto para ficar mais anatômico, eu sempre explico isso para paciente, porque o laser ele vai fazendo o corte e às vezes aquela vulva ela fica mais gordinha ali, aquele pequeno lábio fica mais gordinho. Então, o que eu explico? Eu gosto de dar um ponto intradérmico, que é aquele ponto do cirurgião plástico, para ficar com uma anatomia melhor. Aí, nessa hora dos pontos, a gente evita a relação, porque está ali exposto, né? Então, é caso a caso. Mas, no geral, 1 semana a 10 dias sem relação. E sem atividade física também. Então, se for uma cirurgia de grandes lábios, depende do tanto de pele que foi removida, né? Preenchimento, 5 dias, 1 semana. Então, assim, vai de acordo com o procedimento. Mas é ideal porque a gente passa as orientações, né? Tanto para o preparo antes, por exemplo, a depilação, para a gente conseguir enxergar melhor, né? Se a paciente tem alguma doença que, por exemplo, às vezes ela vai passar por um procedimento de laser, ela já tem uma herpes genital. A gente tem que fazer um preparo antes com medicamento, né? Então, tudo isso a gente vai fazendo na avaliação ali. E dependendo do procedimento. Mas, geralmente, a linfo, que é a mais comum, e o clareamento são 10 dias ali sem relação. A 14. Pois é, por isso que é importante fazer com o profissional certo. Sim. Porque ele vai avaliar tudo isso, né? Que o ginecologista vai avaliar. Não é só ir lá e fazer o procedimento. Não ele vai avaliar, como você falou, se tiver uma herpes, se eu vou primeiro, né, tratar, ver. Eu tive uma paciente que, essa minha cliente, que eu sou cliente dela, ela é minha cliente, minha paciente, enfim, uma querida. Essa paciente foi lá na clínica e falou assim que ela queria operar hoje. Ela queria tudo, ela me mandou mensagem, ela falou, eu queria que você avaliasse um caso, ela queria fazer redução dos grandes lábios. Aí eu falei assim, fulana, é centro cirúrgico, não vai ser com a máquina de laser, corte, a costura, é uma técnica diferente. Ela, não, mas ela quer fazer agora. Eu falei, não é calma, assim, não é assim. Não é um botox que eu vou lá e coloco, isso, né? Até um botox você precisa avaliar, né? Vai para uma avaliação, o profissional vai ver o que precisa. Aí eu falei assim, não é assim. Ela precisa ter um risco, ela vai precisa passar por um anestesista, por um cardio, ela já tem uma certa idade. E não vai ser assim. Ela precisa de uma sedação, a gente vai cortar, costurar e vai fazer... Ela queria várias coisas, né? Não vai ser assim, não é para agora. Não é agora, né? Eu quero fazer, eu vou lá e vai fazer. Não é assim, tem que ter um planejamento, né? Verdade. E aí a gente se planeja, né? Essa estética íntima atrapalha ou interfere em algo na vida sexual da mulher? Mas muito boa pergunta, né? Pelo contrário, assim, não vai interferir, né? Os tratamentos, eles já estão dando aí para a paciente a possibilidade de melhora na relação sexual, principalmente com relação à síndrome geniturinária, que é aquele ressecamento, né? Então, a gente acaba tendo uma melhora de lubrificação. As pacientes, quando elas fazem uma cirurgia de pequenos lábios, que é um lábio muito hipertrofiado, que causava atrito, com a redução, ela sente, na verdade, uma melhora, né, ali na região íntima, fora a autoestima dela, que fica bem melhor, né? Com certeza. Sim, dizem as más línguas que os homens não ligam muito. Mas a gente se sentindo bem, a gente consegue atingir um prazer melhor, né? Com certeza. Dizem que os homens não ligam para essas coisas, eu acho que o homem não liga, não. Quem liga mais é a gente, a né? mulher mesmo, ela se sentir bem, né? E o autocuidado, né? Porque, como você falou, às vezes
a mulher, no caso de uma bariátrica, fica com excesso de pele lá embaixo também. E às vezes até na própria higiene da mulher pode atrapalhar, né? A mulher fazer sua higiene melhor. Sim, teve um caso que eu ouvi, estava vendo uma entrevista, a paciente, ela era mulher de um cirurgião plástico e ele tinha feito lipo na região do Monte Pubiano. Então, assim, parece que durante o procedimento ele resolveu fazer a lipo dela lá nessa área. E ela ficou sem gordurinha nenhuma ali, naquele nosso famosinho capô de fusca, né? E aí ela relatou para a colega ginecologista que ela sentia muita dor na relação. Era como se ela tivesse uma sensação ali de batida, sabe? De dor ali. E aí, quando a colega perguntando, foi investigando, viu que ela não tinha muita gordura nessa área. E aí, ela fez um preenchimento. Aí, depois do preenchimento, a vida dela voltou a ficar boa. Então, assim, olha como tem um impacto positivo bom, né? A sensibilidade, a dor, destrava ali alguns músculos, né? Dependendo ali da proposta do tratamento, e a lubrificação volta também. Então, são impactos positivos, né? Com certeza. Você falou de dor agora, aí eu vou te fazer uma pergunta aqui, de curiosidade. Esses procedimentos que você faz no próprio consultório, porque o outro que vai no centro cirúrgico, você está anestesiado. Sente dor com o aparelho? A gente sente dor? Pergunta como é que boa, sabe? Quem nunca fez depilação a laser ou nenhum procedimento estético assim, não está tão habituado. Dependendo da área que a gente vai colocar, ali o laser, o Frax, a gente pode colocar um anestésico local. Geralmente, quando eu pego ali a área da parte de fora da vulva, a gente coloca o anestésico local, o paciente fica uns 40 minutinhos aguardando com esse anestésico, a gente coloca um plástico filme, para que a gente consiga mexer nessa área sem muito incômodo, porque a sensação que dá é uma sensação de quente, né, de queimação. Já para a parte da vagina, né, lá para dentro, a gente não costuma passar nenhum anestésico, porque é praticamente indolor. não sabia. Então, a gente tem os anestésicos locais e tem essa parte ali de dentro que a gente quase não sente mesmo, sabe? É quando vai chegando mais para fora e dependendo do grau de atrofia. Às vezes, quem é muito mais atrofiada sente um pouco mais de dor, mesmo com anestésico. Mas são procedimentos praticamente indolores. Ainda bem que a gente tem os anestésicos para isso. Doutora, na sua opinião, por que existe tanto tabu em falar sobre essa parte da estética íntima? Como que a gente pode transformar esse cuidado em um ato de autoestima e empoderamento feminino? Assim, quando a gente fala de tabu, né, a gente está falando de preconceito e desinformação. Principalmente o preconceito, né, e a desinformação. Então, assim, no comecinho eu falei para você que a gente teve em 2015 quase 14 mil procedimentos de ninfoplastia no Brasil. Olha só, muito, 10 né? anos atrás, os que foram tabulados, fora esses que a gente faz em consultório, né? Que ninguém sabe. Que ninguém sabe. Então, assim, hoje, a mulher, ela se depila, ela se enxerga, ela se olha no espelho, ela se toca, né? E hoje a gente consegue falar melhor. Os pacientes, elas chegam com as informações pra gente. Apesar de que ainda existe muita desinformação e muito conceitos formados antes, né, os preconceitos, a gente tem essa visão hoje maior, né? Com o advento da depilação, da higienização íntima, a gente consegue se enxergar, certo? E aí a gente conseguindo fazer o que a gente está fazendo hoje, que é levando informação de uma forma desinformal, né? De uma forma aí falando de vulva, vagina. Como eu falei, a gente tem que dar nome para o que a gente tem no nosso corpo. Não é Laricinha, não é Pepeca, não é a minha florzinha, não. É vulva, vagina, né? Monte pubiano, pequenos lábios. Então, assim, a gente vai apresentando devagarinho ali para a paciente a ponto de ela se sentir confortável, né? E trazer a queixa dela. E falar isso com as amigas, porque algumas que eu já tive a oportunidade de fazer cirurgia falavam assim, nossa, eu me senti enclausurada, sem conseguir conversar isso nem com meu esposo, que ele não entende. E aí, quando ela se liberta disso, ela consegue falar, né? Consegue falar. Então, esse tabu é justamente a falta de informação. É o que a gente vê nas revistas, é o que a gente vê nos sites, é o que a gente quer atingir de irreal, que não existe um corpo perfeito, né? Não existe a cor perfeita, não existe a vagina, a vulva perfeita, né? Aquela de livro que a gente fala.
mas é lidar com o que a gente tem no dia a dia, a paciente aceitar que ela pode melhorar, às vezes é importante para ela ali a gente levar isso, né, de uma forma importante e considerar o que ela tem ali de medo, de anseio, mas mostrar para ela ao mesmo tempo que é normal ter aquilo ali dentro do corpo, né? A gente tem a parte funcional da estética, que assim é para mim o marco da medicina, assim, é conseguir ajudar com as tecnologias um paciente, mas quando ela vem com a demanda estética, o clareamento, isso também ajuda na autonomia dela, né? Ajuda ali na vontade dela de ser melhor, né? Com ela. Então, naquele autocuidado, né? Então, esse tabu, ele vai sendo quebrado com o que a gente está fazendo aqui, levando informação. E no consultório é o nosso trabalho de formiguinha. A gente educando as adolescentes. Essa adolescente do lip tint me marcou muito, porque para você ver o quanto a gente acaba gerando uma frustração, né, nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, né? Porque hoje doutora, a gente o ato de se comparar, a comparabilidade, né? Uhum. Aí você vai para se olha assim, não, eu quero ficar nesse padrão aqui, né? E aí você quer atingir aquilo ali. Sim. Então, assim, falar hoje de estética íntima é a gente falar de liberdade, de autoestima e de aceitação, né? Acho que a gente merece saber, sim, educação sexual. Ela não é só falar sobre sexo, sobre gestação, sobre gravidez na adolescência. É falar do corpo, de uma forma geral. Eu dou aulinha para as minhas pacientes. Eu já ia falar. Eu dou aulinha. Era bom, uma vez. Eu acho que eu comentei isso com você no consultório. A gente teve a nossa aulinha, você participou da nossa aulinha. Mas eu acho que para você no consultório, que eu acho que eu falei, né, doutora, eu acho que você poderia ir uma vez isso, na escola para falar sobre isso aí, para as adolescentes. A gente dá as aulinhas. Isso é mega importante. Quase todo dia eu dou uma aulinha. Exatamente, porque a minha filha tem 12 anos e eu já levei ela. Estou levando ela com você, né? Para dar aulinha para ela, né? Mas é uma aulinha porque, exatamente, assim, elas precisam entender, né? Olha, isso aqui é minha vulva, tá doendo não, é minha vagina, tá esquisito, então elas precisam saber o que é o normal. O nome, né? Elas precisam saber o nome das coisas. Não é assim, a gente tentar amenizar porque é criança. Não, é o nome do nosso corpo, é o que tem no nosso corpo. A gente precisa se conhecer. Com certeza. E elas tendo esse conhecimento, elas tendo essa liberdade, elas vão ter uma autonomia melhor. Tem meninas que já viraram moça que nunca foram no ginecologista. Eu tenho pacientes com 40, 50 anos que nunca foram. E mesmo já tiveram filhos e nunca foram, né? Então, assim, tem esse medo, sabe? Então, e hoje a gente tem essa informação, né? E a informação liberta muito. E nós temos na rede social essas informações que hoje ajuda as mulheres, né? Sim. Então, assim, eu acho que esse tabu, ele precisa ser, como a gente está fazendo o nosso trabalho aqui, né? De propagar informação. No dia a dia, no consultório, é um trabalho de formiguinha, são as aulinhas, mostrando para as meninas que elas devem se aceitar, né? E que a parte do corpo, cada uma vai ter uma parte diferente. Eu tenho uma figurinha que eu mostro, que a gente tem várias vulvas de forma diferente, de cores diferentes. Legal. A sua vai ser assim, a sua é assado. A minha é desse jeito, eu vou falar, a minha é desse jeito, né? A gente não tem aquela vulva de livro, aquela vagina de livro. Então, assim, elas se aceitando e a gente fazendo esse trabalho de divulgar informação. A gente vai quebrando todo o preconceito e toda a desinformação. Ai, legal, doutora. Eu fico feliz de você poder estar aqui, a gente poder conversar, né, sobre isso. Hoje a gente tem a oportunidade de falar sobre um assunto desse, né? Que é importante para as mulheres, para as próprias adolescentes também. Né? Eu te agradeço muito de você ter vindo aqui, você ter contribuído com a gente. Você deu uma aula aqui. Obrigada. Você deu uma aula aqui pra gente e para mim assim foi válido, muito válido. Eu aprendo também junto, sim. Né?
eu aprendo todas as vezes que vem uma médica aqui, me ensina muita coisa, né? Eu fico feliz, E eu fico feliz também de eu poder contribuir com a população, levando essas informações através de vocês e vocês ajudando também. Então, te agradeço demais obrigada. a sua participação aqui. Obrigada. Vou pedir para você voltar de novo, Amém, porque a gente volto, tem muita coisa. Adoro falar. Exatamente, a gente tem muita Falo coisa para demais. conversar. Obrigada. Ali tem um mimo do nosso programa para você, do nosso podcast. É coisa simples, Posso mas abrir? pode. Mas é de já coração. achei chique, já amei. Olha aí, ó. Que... E ainda meu vai pré-treino, levar, tá? ainda meu vai levar pra tomar pré-treino. seu cafezinho pra Meu lembrar da personal gente. que não veja. Vai ficar no meu consultório. Olha aí, ó. Vai ficar no meu consultório, viu? Amei. Nas próximas vezes, ó, tá? Olha aí, vamos gravar de novo. Eu vou dar um pro gravar meu de personal, novo. mas não fala pra ele não, que eu vou Pode comer, deixar. tá? Obrigada, Muito doutora, pela sua obrigada. participação. E para você que nos assistiu e quer saber mais sobre saúde e bem-estar, sigam o meu Instagram e do Labovida. Fiquem atentos ao próximo episódio do podcast Viver Bem, com uma convidada muito especial que depois eu revelo para vocês. Até o próximo episódio.